Contraponto, com Márcio Alvarenga e seus contraponteadores. 10 anos no ar. 3. Está começando mais um Contraponto. Um tema: o que Prefeitura e UFO podem construir juntos. Desde 1989, que temos buscado ao longo desse tempo a oportunidade de promover um debate entre o reitor da UFO e o prefeito municipal. E apesar de todos os esforços empenhados, não obtivemos êxito. E finalmente conseguimos esse feito hoje no Contraponto. Vamos marcar este momento histórico com as presenças do reitor da UFO, professor Carlos Henrique de Carvalho. Bom dia, prazer em tê-lo conosco, obrigado pela presença. Bom dia, Paulo, uma satisfação e num momento histórico, né? Você acabou de anunciar, desde 89, e em 2025 você concretiza a possibilidade de reitor e prefeito estarem juntos num contraponto. Prefeito municipal Paulo Sérgio Ferreira, obrigado pela presença, prefeito. Obrigado, Márcio. Olha, eu vou te falar que eu estou realizando um sonho aqui. Como ex-aluno dessa universidade, apaixonado na universidade, eu sou devedor eterno da universidade. Estar aqui com você, que está há tantos anos aqui, e com o reitor da nossa universidade, para mim é um orgulho muito grande, e eu acho que nós perdemos muito tempo e de não ter feito esse tipo de trabalho conjunto. Já temos aí um trabalho ao longo do ano muito extenso, nós vamos falar sobre isso, e as perspectivas são as melhores possíveis. Muito bem, para reforçarmos a importância desse encontro hoje, a gente precisa mergulhar no túnel do tempo, onde em 1989 tentamos, junto ao então prefeito Virgílio Galassi e o reitor Antonino Martins, mas em que pese o alinhamento político, parecia evidente haver um distanciamento entre prefeitura e universidade, e naquela época nós estávamos, inclusive, envidando todos os esforços para, subsequentemente, também no exercício ulicipônico, né, da Odisseia de Ulisses, tentar exatamente viabilizar esse encontro. Bom, eu queria até num momento assim mais de descontração. Prefeito Paulo Sérgio, o que você faria se fosse reitor por um dia da UFO? Olha, é uma das funções mais difíceis que eu vejo, porque a universidade ela é feita de diferentes ideias, pessoas muito preparadas, mas com diferentes ideologias. Ser um reitor da universidade tem que ser um malabarista. Eu acho que é tão difícil como ser prefeito, porque eu tenho que cuidar também de 27 vereadores, diversas opções ideológicas também. Mas como reitor da nossa universidade, eu valorizaria cada vez mais os professores. Eu vejo assim, o corpo de professores da universidade é o que há de mais importante nessa universidade. Eu vejo assim, eu me recordo dos professores que eu tive aqui, que foram os melhores professores da minha vida, a dedicação que essa universidade tem no ensino, na extensão, na pesquisa. Então, assim, eu me dedicaria tudo que eu pudesse no aprimoramento e oportunizar os professores para que possam cada vez mais se aprimorar e investir na pesquisa aplicada, na pesquisa onde usar a universidade para poder ajudar a melhorar os aspectos tecnológicos da indústria, melhorar as condições de produtividade nas empresas, na saúde, em todas as áreas. Então, acho que eu focaria nisso. Reitor, se prefeito por um dia, o que você faria? Usaria a universidade que o Paulo tivesse administrando por um dia para aproveitar tudo isso que ele iria desenvolver. É lógico que é uma brincadeira, mas cuidaria das pessoas, que eu acho que é o fundamento principal. Nós vivemos num país ainda, numa sociedade que tem muitas assimetrias. É claro que nós temos que trazer novos empreendimentos para garantir mais empregos. Nós temos que melhorar a infraestrutura viária para garantir um conforto da nossa população. Nós temos que ter mais casas para dar um conforto maior àquelas famílias que sonham com a casa própria. Eu acho que isso é cuidar das pessoas. Consequentemente, eu terei uma cidade muito mais harmoniosa e muito mais fácil de administrar, porque as tensões e os pedidos
né, que chegam junto à prefeitura, eles estarão, boa parte dele, equalizados. Eu acho que o fundamento hoje é olhar para o futuro, naquilo que o prefeito falou, da tecnologia, dos avanços que nós temos que fazer, mas, sobretudo, qualquer avanço visa as pessoas que vão usufruir de todo esse desenvolvimento. Em 1991, após a comunidade universitária da UFO ter escolhido o professor Nestor Barbosa de Andrade como reitor da instituição, o grupo político MDU articulou para que o nome do reitor eleito não fosse confirmado pelo MEC e, por via de consequência, pelo presidente da República. Foi então que, pela primeira vez na história da instituição, a UFO teve um interventor, assumindo até que o professor Nestor fosse empossado. E aí eu pergunto, prefeito Paulo Sérgio, o que você estava fazendo naquele momento e como vivenciou esse impasse? Olha, naquele momento, eu me formei em 86 na universidade. Eu fui sempre empreendedor, estava na minha empresa de construção civil e, salvo engano, acho que foi no início do ano de 91, eu era empresário, estava montando o Sinduscon em Uberlândia, que era o sindicato da construção. Eu tive uma participação muito ativa assim, na vida social da cidade, representando a política classista na cidade. Eu gostava de participar da CIUB com o Dr. Genésio Melo Pereira, que foi também um dos que fundaram a engenharia e a Universidade Federal de Uberlândia. Então, eu participava muito dos movimentos, mais no segmento classista da cidade, patronal. Professor Carlos Henrique. Estava acampado junto a engenheiro Diniz para a posse do professor Nestor, que foi um movimento de luta. Eu até, Márcio, relembrei isso na homenagem. O professor Nestor aposentou esse ano, né, com 75 anos. Né, e foi feita uma homenagem para ele lá no Moarama, no bloco 8C. E eu, né, fiz questão de estar presente e relembrei todo esse episódio e como foi o movimento de luta. Por quê? Na eleição do professor Nestor, o slogan era ideias e ideais. Eu acho que esse slogan tem vigência até hoje. Nós vivemos de ideias e de ideais. Eu acho que tanto eu, enquanto reitor da Universidade Federal de Uberlândia, que participou daquele processo extremamente doloroso para a universidade, com uma intervenção, chegou num ponto que até o ministro Murilo Ringel, né, que era ministro da Educação à época, ele ficou constrangido. Ele falou assim, não, nós vamos ter que dar posse aqui, porque as coisas do jeito que chegaram aqui não são bem assim. Por quê? Foram vários grupos, né, de estudantes, de docentes, de servidores técnicos administrativos, que abraçaram essa ideia. Mesmo aqueles setores da universidade que não haviam apoiado o professor Nestor. Que vale é a instituição. Né? E a gente às vezes usa alguns mantras, né? Reitor eleito, reitor empossado. Mas naquele momento esse mantra não valeu. Né? E o reitor não foi empossado. Depois ele foi, né, participou, fez um excelente trabalho, mas foi muito importante a mobilização da comunidade universitária para a posse do professor Nestor. Em 1996, tanto a prefeitura com o prefeito Virgílio Galassi, como a UFO com o professor Gladstone Rodrigues da Cunha, pareciam estar perfeitamente alinhados à época. Inclusive, foi propalado um casamento entre UFO e prefeitura. Só que não houve tempo nem para a lua de mel, já que a principal área que passou a ser atingida foi a saúde através do Hospital de Clínicas. E isso acabou sendo determinante para demonstrar que UFO e prefeitura estavam colocados diametralmente em posições opostas. Prefeito Paulo Sérgio, o que pensa desse momento? Olha, antes de falar nesse momento lá atrás, eu gostaria de falar do momento que nós estamos vivendo hoje, que é um momento muito parecido. Nós estamos vivendo uma polarização muito prejudicial ao nosso país, eu vejo. Eu fui eleito prefeito no primeiro turno. Logicamente, eu tive apoio de grupos políticos da direita, da centro-direita. Mas, depois de eleito, eu sou eleito para administrar para todos os eleitores. E eu tenho tido essa conduta nesse momento,
independente de ser de esquerda, de direita, quem puder ajudar a cidade de Uberlândia para trazer novos recursos para a nossa cidade, eu estou recebendo de coração e de braços abertos. Ô Márcio, o que nós fizemos esse ano com o governo federal não está escrito no gibi. Nós somos a prefeitura do Brasil, dos 5.550 municípios, que mais apresentamos projetos no PAC. A Universidade Federal de Uberlândia, que tem um reitor independente, eleito pela comunidade universitária, tem tido uma parceria muito importante. E eu tenho também uma parceria muito importante com o governo do Estado. E com os deputados, independente se foram deputados eleitos por um segmento específico da esquerda ou da direita, todos têm ajudado e eu tenho aberto a prefeitura. Eu vejo que lá era a mesma coisa, só que quando a gente tem muito pouco recurso, todo mundo briga e ninguém tem razão. Eu acredito que nessa época, o que viveram nessa época, é um momento de pouco recurso, Uberlândia tendo que atender a uma população crescente, muito crescente, a saúde estrangulando o orçamento do município e, logicamente, a universidade, que é um hospital, o maior hospital do estado de Minas Gerais, eu acho que é o maior hospital universitário do Brasil, necessitando recursos, e a gestão era municipal, precisava de recursos municipais. Então, a falta de recursos gerou a falta de diálogo. Hoje eu estou pensando diferentemente. A falta de recursos, nós precisamos ter mais diálogo. Vou te dar um exemplo. Todos sabem que eu não sou alinhado ao governo federal politicamente. Eu fiz esse ano 8 reuniões presenciais com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, porque é interesse do município. A questão média e alta complexidade é responsabilidade do Estado, é responsabilidade do governo federal, só que eles não investem em Uberlândia. A prefeitura teve que assumir. A Universidade Federal, que era recursos federais, não estava dando conta de atender a alta complexidade, o município teve que abrir angioplastia, cirurgia cardíaca, cirurgias em geral que são bancadas pelo governo federal. 84 milhões eu encontrei de dívida do governo federal com o municipal de média e alta complexidade, não passava o recurso. Tive 8 reuniões presenciais, agora em novembro eu consegui a aprovação do aumento do nosso teto máquina. Então, assim, eu vejo que quando falta recurso, é aí que nós temos que ter diálogo mesmo. Tá? É o que eu tenho adotado na prática e eu acredito que nós vamos poder fazer isso até o fim. Professor Carlos Henrique. 96 foi um ano complexo para o sistema federal de ensino superior e, consequentemente, não foi diferente para os hospitais universitários. Né? Você lembra que nós estávamos no início do governo Fernando Henrique Cardoso, né, praticamente implantando o real, fazendo o esforço para que o real desse certo. Né? O real foi criado em 94, né, mas ainda existia uma cultura de todo aquele passado com bastante complexidade em termos de uma espiral inflacionária. Tá? E 95, 96, a prefeitura começou a criar o sistema de UAS. Foi nos anos 90. E com a falta de recurso, talvez aquilo tenha tensionado mais a relação entre a Universidade Federal, que não tinha recurso, né, e a prefeitura, que estava dando atenção básica à saúde, com a construção das UAS. E isso, né, se você não sentar à mesa e resolver as questões entre o reitor e o prefeito, tende a tensionar mais. Pegando uma coisa que aconteceu agora, né, eu visitei o prefeito Paulo, ele não tinha tomado posse ainda, e nem eu tinha sido nomeado. Isso aconteceu em novembro de 2024, final de novembro de 2024. Primeiro indicativo que eu fiz para o prefeito, falei, prefeito, qualquer ruído que vão existir, me liga, porque qualquer ruído que eu tiver, eu vou ligar para o senhor. E nós estamos fazendo esse diálogo. Às vezes eu mando uma mensagem no WhatsApp para o prefeito me retorna já com a solução. Às vezes o prefeito me manda algo, eu já retorno também com os encaminhamentos dados. Então, assim você consegue fazer gestão, mesmo sem dinheiro, com todas as dificuldades que nós possamos ter em relação ao sistema de saúde, que é tenso. É tenso em qualquer lugar do mundo. Mas prefeitura, no caso, que é a gestora do SUS,
A UFO, que é detentora do maior hospital da rede EPSER, de 45 hospitais, nós somos o maior hospital da rede EPSER hoje. A UFRJ está entrando agora, será o maior. Mas hoje nós somos o maior ainda. São 500 leitos. Isso não é pouca coisa. Agora, eu sempre falei com o Paulo, né, falo com todos os meus gestores lá do HC, isso aqui tem que dar certo, porque isso aqui é um ponto fundamental para o atendimento da população, não apenas de Uberlândia, mas de todo o Triângulo Norte. Esse é um equipamento que nós temos que cuidar. Agora, se ficarmos, eu não querer dialogar com a prefeitura não querer dialogar com a UFO, quem vai ser penalizado não é nem o prefeito, nem o reitor, é a população. E no ano de 2000, o prefeito Zaire Rezende retorna à prefeitura, sendo que na UFO assumiu o cargo o professor Arquimedes Siloni. E pela primeira vez na história, duas figuras representando a esquerda que pareciam dispostas a efetivamente celebrar uma parceria. E nessa gestão do prefeito Zaire, ele prestigiou a UFO através da indicação do professor José Eugênio para ocupar a Secretaria de Educação. E para os dias de hoje, prefeito, como é que poderíamos vislumbrar uma maior participação da UFO a nível da administração municipal? Olha, eu diria que a UFO está dentro da administração municipal, porque eu sou UFO. Então, eu me considero... Márcio, eu formei aqui e durante 20 anos eu fui quem dava aula inaugural para todas as turmas de engenharia. Eu vim aqui estimular os engenheiros na aula inaugural de 6 em 6 meses, 100 engenheiros por ano, por semestre, a poder falar da vida de empreendedor, do empreendedorismo, estimular eles a terem esse perfil de empreendedor. E ao longo da minha vida profissional, eu sempre utilizei a Universidade Federal, mais na área de engenharia civil, que é a minha área, para poder me ajudar nas minhas empresas, para poder soluções tecnológicas, inovações, tudo eu sempre procurei. E eu fazia isso como aluno, procurando meus professores, que eu montei a minha empresa, eu era aluno ainda. Hoje, na Prefeitura de Uberlândia, nós temos um secretariado eminentemente técnico. Nós não temos lá indicações políticas, porque é político que está nessa secretaria. São pessoas técnicas, que são pessoas formadas naquela área, que estão ali prestando um serviço. E desde o início eu falei para o reitor, a universidade vai ser a minha consultoria, que ela tem todo o corpo técnico. Eu apresentei para ele, se não me engano, nós temos 55 problemas hoje que a universidade está utilizando. Alunos, docentes, pós-graduandos, doutorandos, para nos ajudar a oferecer soluções para as diversas questões que nós temos no município, desde a área ambiental, da área de tratamento de água e sustentabilidade e de saneamento, da área de mobilidade urbana, nós temos a área também da área de gestão e a gestão pública e que tem nos ajudado muito, enfim. E o nosso centro tecnológico, nosso polo tecnológico, você veja bem, a prefeitura criou um polo tecnológico que meu objetivo é daqui a 3 anos estar lotado. Nós temos lá o centro de pesquisas da universidade, nós temos que agora, o centro tecnológico, nós temos que agora fazer uma integração. E eu, em 90, eu era diretor da CIUB, eu não sei se você lembra da Tecnópolis, sim, que era a nossa ideia de ter Tecnópolis em Uberlândia. Fomos à França, em Montpellier, que era o modelo de lá, onde nós tínhamos que ter um pilar que era a comunidade acadêmica, e precisava ter a universidade federal e as faculdades que já tinham aqui, todo esse ecossistema acadêmico. Nós tínhamos que ter as empresas, associações empresariais, dos trabalhadores e as startups numa outra vertente, e tínhamos que ter o poder público, que era a prefeitura, governo do estado, governo federal e os órgãos governamentais muito bem sintonizados. E tudo isso tinha que ter uma interação. E era uma luta, porque não existia o diálogo das universidades com a prefeitura. Não existia o diálogo, porque naquela época, eu lembro muito bem, tinha professores aqui da universidade, colegas nossos, que não aceitavam que o outro professor pudesse desenvolver pesquisa aqui na universidade para beneficiar uma empresa privada, porque achava que isso não era correto.
não era ético. Discutia-se, na época, a questão da interação empresa-universidade, até da ética de poder fazer pesquisa aplicada com que vai ter, às vezes, um lucro, vai ter uma patente. Hoje, não. Hoje eu vejo que isso mudou, assim, da água para o vinho. Hoje, eu entendo, eu não sei se o professor Carlos Henrique ainda tem esse aspecto, mas que a gente tem que ajudar e fomentar a tecnologia. É isso que eu vi na China. Por que a China, todos os estudantes vão estudar no mundo todo, depois volta para a China para ajudar as empresas chinesas? A gente vê nos Estados Unidos a mentalidade é essa, a universidade ser um local de poder disseminar, de poder as tecnologias ali que são disseminadas logo para a iniciativa privada criar as startups. Foi aqui que criou, por exemplo, na época começou a criar as incubadoras, etc. Mas tem que dar mais força nisso. Nós temos que dar mais força nisso. E é por isso que eu estou criando, e criei esse ano, o programa chama Juventude. Vou dar um exemplo aqui. Eu fui diretor do DEMAI. O DEMAI é a companhia da prefeitura que cuida do saneamento, que é a melhor do Brasil. Eu fui para lá, estava tendo uma crise, eu era vice-prefeito, o prefeito Odel me pediu para ir lá gerir o DEMAI e construir a estação de tratamento de água de Capim Branco. Eu fui para lá, estava iniciando a obra, eu saí de lá com a obra conclusa, eu construí aquela obra de 350 milhões em 2 anos. E quando eu cheguei lá, a obra era um, o projeto era outro, tinha sido licitado na época do governo do PT. Fui ao Ministério Público, acabamos a obra, finalizou. Só que eu vou dar um depoimento aqui. Eu cheguei lá, tinha 20 estagiários, muitos deles da universidade. Eu não tinha jeito de fazer concurso. O que eu fiz? Vamos estimular estagiários aqui no DEMAI. Eu contratei mais 100 estagiários. Não tinha jeito de fazer concurso. E o estagiário é um jovem que chega ali com gás todo, com vontade de aprender, ter acesso ao primeiro trabalho, e oxigena o DEMAI. Hoje, o meu diretor do DEMAI, o vice-diretor-geral, ele era o estagiário que eu contratei lá atrás. Ele se formou em engenharia, aprendeu nesses anos todos e é o diretor. Então, assim, e hoje eu estou fazendo isso na prefeitura. Todas as áreas da prefeitura, secretarias, têm que contratar estagiários. Serão 300 agora nessa primeira leva. E tem que ser estagiário da Universidade Federal em todas as áreas. De direito, de administração, de engenharias, da humanas, para poder oxigenar e dar oportunidade, né? E também na área de tecnologia. Eu estou lembrando aqui, uma conversa que eu tive com o reitor e com todas as faculdades de Uberlândia, eu falei, gente, eu estou trazendo um data center para Uberlândia de IA. Nós não temos aqui em Uberlândia, só tinha uma faculdade que tinha curso de IA. E nós não temos curso de IA de graduação. E nós temos uma empresa que é a maior do mundo, que chama Fortinet, que trabalha com cibersegurança. E ela falou assim, Paulo, eu estou precisando contratar profissional para cibersegurança, e eu não acho. Sabe quanto que é o salário em CLT? R$42 mil o salário. E não acho, não tem esse profissional. O reitor, a equipe dele, eu nunca vi tanta rapidez nisso, parece que o ano que vem nós vamos ter curso de IA aqui na UFO e curso de cibersegurança. Não tem, no Brasil não está tendo, é uma coisa nova e nós temos que acelerar, porque os chineses, os americanos, eles estão muito acelerados nessa área. Inclusive, essa semana abrimos justamente com o professor Marcelo Rodrigues falando do curso de cibersegurança. Contraponto, professor Carlos Henrique. Não, mas é muito isso que o Paulo falou. Eu acho o seguinte, é muito menos nomes que estejam da universidade atuando lá. Primeiro, eu conversei com os 27 secretários do governo Paulo Sérgio, todos. A maior parte é ex-aluno da UFO. A maior parte é ex-aluno da UFO. Inclusive, o secretário da Juventude é formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Uberlândia, Tainã. Tá? Então, primeiro que é discricionário, né, do prefeito nomear os secretários. Né? Segundo, que eu acho que muito mais de ter nome, eu acho que os exemplos que você deu, né, não aproximou a prefeitura de UFO. Não adianta ter um professor da UFO lá ocupando uma secretaria. Isso não viabilizou esse tipo de diálogo como esse contraponto hoje. Afinal de contas, foram 38 anos você tentando e não foi viabilizado, com vários docentes nossos ocupando cargos na prefeitura. Então, isso não é garantia
de estabelecer uma sinergia entre a relação, né? Eu sempre... O prefeito, né, juntamente com a Secretaria de Juventude, lançou um programa de estágio. A UFO ocupou 40%. 40% das vagas oferecidas para todo o sistema de educação superior de Uberlândia foram ocupados pela Universidade Federal de Uberlândia. Então, isso mostra, né, como que a universidade, como que a prefeitura é importante para a UFO, mas também como que a UFO é importante para a prefeitura, para o município, no sentido de dialogar e sugerir soluções. Eu acho que esse é o ponto. O Paulo tocou no ponto ali que eu acho fundamental, né? A universidade, ela não pode produzir para ela. A universidade produz para a sociedade. A universidade produz para todos os setores, para todas as dimensões da sociedade. Isso vai desde formação de uma pessoa, né, formada em cibersegurança, como uma metodologia de ensino, né, seja das séries iniciais, ou seja, do Fundamental 1 ou Fundamental 2, que a prefeitura tem interesse em aplicar aquilo nas suas escolas. Nós estamos olhando o todo, mas eu coloquei para a minha equipe, na primeira reunião de equipe que eu fiz após ter sido nomeado, né, em janeiro desse ano, eu falei, vamos trabalhar para a UFO, mas olhando para fora da UFO. Tá? Trabalhar para fora da UFO. Quero dar um contraponto aqui. Com certeza. Em 2004, nós tivemos o professor Arquimedes reeleito e a prefeitura ocupada pelo Odelmo Leão. E, naquela oportunidade, os impasses na área da saúde permaneceram e vieram a ser corrigidos a partir do mandato do Odelmo e a indicação do Gladstone Rodrigues da Cunha para ocupar exatamente a pasta da saúde. Ele, profundo conhecedor da área, tentou normalizar o relacionamento entre UFO e prefeitura na área da saúde. E, consequentemente, hoje nós temos, inclusive, um médico cardiologista da UFO ocupando a pasta da saúde. Isso significa que essa relação será ainda mais harmoniosa? Eu ia falar justamente isso. Estava aqui o professor Carlos Henrique falando, estava me passando um filme na cabeça da época do Gladstone. Hoje nós temos à frente da Secretaria de Saúde do município um grande médico, que é o professor, que é o Dr. Adenilson, cardiologista, que é da UFO, que é da FAEPO, que ele era funcionário da universidade, foi cedido para a prefeitura no governo do prefeito Odelmo, e ele está fazendo esse relacionamento. Nós temos hoje na direção do hospital o doutor André. O doutor André foi o primeiro secretário de saúde do primeiro governo do Odelmo Leão. Ele conhece a prefeitura, e ele é da universidade, ele conhece a universidade. Então nós estamos tendo um momento, eu estou falando, viu, Márcio, que as coisas estão assim, parece que a Lua, o Sol está alinhado, Marte. Então assim, nós temos um alinhamento de coisas positivas. O reitor começa o governo dele aqui na UFO, o mandato dele, no mesmo mês que eu começo. Ele começou dia 6? Dia 7. Dia 7, eu comecei dia 1º. Nós temos hoje a Associação Comercial, nós temos hoje a FIENG, nós temos o CDL, nós temos o ecossistema de startups e de inovação, criamos o Pacto para a Inovação, o Pacto pela Alfabetização. Então, assim, nós temos pessoas e lideranças colocadas em cada uma das áreas, parece que está tudo sinergindo, todo mundo remando para o mesmo lado. Você vê bem, o doutor Adenilson, médico da universidade, que adora a universidade, sabe dos problemas que a universidade vive, tá certo? E que precisa ter essa interação, sabe que tem problema político, mas tem que ser passado para... Nós temos que relevar isso, nós temos que ver as pessoas, quantas pessoas nós vamos beneficiar, quantas cirurgias nós vamos fazer a mais, que nós vamos ampliar os benefícios sociais, porque Uberlândia, o senhor estava falando em habitação, hoje eu lancei um programa que chama Cheque Moradia. A prefeitura vai dar R$10 mil para as pessoas que querem comprar um imóvel, já que o governo federal, no Minha Casa Minha Vida, faixa 1, não está deslanchando,
nós vamos utilizar dinheiro do FGTS, financiamento da Caixa. A Prefeitura vai ajudar o cidadão que não tem a entrada total para ajudar com R$10 mil. Isso aí tem que ter uma sintonia muito forte das instituições, Caixa Econômica, Prefeitura, Governo Federal. Então é isso. Esse encaixe está havendo agora. Nós estamos dispostos, quando eu vejo o SAMU, por exemplo. O SAMU, eu vi a universidade querendo implantar SAMU, e sempre o nosso governo, o meu governo que eu fazia parte anterior, não queria SAMU. Por quê? Porque talvez fosse um projeto do PT, tá certo? E Uberlândia, aí na minha campanha também eu nem me dispus a implantar SAMU, não. Mas eu fiz uma avaliação, a gente tem que ter coragem de assumir a responsabilidade. Eu fiz uma avaliação, vi que era a única cidade acima de 500 mil habitantes no Brasil que não tinha SAMU, que o SAMU e o SIAT fazem o mesmo papel, só que o SIAT é só de Uberlândia, o SAMU é regional. O que acontece? Só que o SIAT é bancado só pelo município. E Uberlândia não comporta mais ficar isolado. Nós não temos dinheiro para isso. São 20 milhões só para o SIAT por ano. E o governo federal e o governo do estado pode bancar sozinho. Como está bancando em Uberaba, está bancando na cidade de Médio Ribeirão e outras cidades de médio porte. Já decidi, vamos implantar o SAMU em Uberlândia. O governo federal já garantiu os recursos, já comprou as ambulâncias, as UTIs, que são iguais às ambulâncias que tem. Nós vamos contratar as mesmas pessoas, vamos dar preferência para contratar, e a pessoa lá de Araguari, que tem problema de alta complexidade, ela vai lá para Araguari ou vem para a UFO do mesmo jeito. E isso não vai mudar em nada, e nós já atendemos aqui muita gente da região toda. Então, assim, é a disposição de poder trabalhar junto e com o interesse de melhorar a vida das pessoas. Nosso foco não é político, nosso foco é o que vai melhorar a vida do cidadão, nós estamos juntos. Contraponto, professor Carlos Henrique. Não, só complementando exatamente aquilo que eu tinha colocado anteriormente. Nós temos que desenvolver todo o trabalho na UFO, mas não trabalhando para a UFO internamente naquela coisa dos muros da UFO. Nós temos que trabalhar, o resultado tem que ser para fora dos muros. É isso que nós estamos alinhando, né? Não apenas com a Prefeitura, mas com a CIUB, com a FIENG, com o SEBRAE, um dos maiores parceiros da UFO hoje, né? Inclusive apoiando várias atividades, é o SEBRAE. Então, nós não podemos negar parceria, nós temos que ampliar as parcerias. Eu acho que é isso que está sendo feito. Olha, do momento que você trabalha com essa perspectiva, é claro que o atendimento da saúde pode melhorar. Tem momentos de tensões? Tem. Por quê? A questão de saúde no país é muito complexa. Não é apenas você ter um hospital, que é o maior da rede EPSE hoje, né, que vai solucionar todos os problemas. O déficit de leitos em Uberlândia hoje é outro HC. É outro HC. Nós não temos recursos para construir outro HC. Né? Nem para manter. Nem né? para manter. Tá? Nem para manter. Então, eu acho o seguinte, nós temos que melhorar o atendimento, tá? Tanto da saúde preventiva, né? Porque do momento que a gente desenvolve programas conjunto, prefeitura municipal, universidade, governo federal, governo estadual, nós estamos cuidando das pessoas. Cuidando das pessoas significa que elas podem demandar menos por questões que podem ser evitadas. É esse o espírito que nós estamos trabalhando nessa parceria UFO, governo federal, governo estadual, em relação ao HC. Só para concluir, eu recebi 2 áudios essa semana, né, do prefeito Paulo e do vice-governador, dizendo: o governo do estado está distribuindo 5 milhões em 2 convênios para equipamentos no HC. Recebi uma mensagem do presidente da EPSE, Quioro, me agradecendo por ter feito, junto ao governo do estado, gestões para que esses convênios... Veja bem, são espectros... E o vice-governador me ligou e falou o seguinte: eu estou atendendo o nosso reitor Carlos Henrique, que é uma pessoa que eu gosto.
Ele me citou até quando o senhor era conselheiro do FAPEMIG. Conselheiro da FAPEMIG. Então, ele é admirador do senhor desde aquela. Quando ele soube que o senhor ganhou a reitoria, foi nomeado, ele ficou muito satisfeito. E ele vai vir aqui inaugurar o nosso laboratório. O laboratório termoquímico. Mas aí, veja bem, o Quioro me ligou e agradeceu a gestão que eu fiz. Eu não fiz a gestão apenas para o HC. Eu fiz a gestão para as pessoas, que isso reflete na saúde das pessoas que serão beneficiadas com esses novos equipamentos que serão instalados agora no início de 2026. E por falar em saúde, Uberlândia foi palco de epidemias de dengue nos últimos anos. A cidade também, ao longo da sua história, sempre hospedou vários tipos de vírus respiratórios, atingindo crianças e adultos. E nós temos na UFO o Laboratório de Biologia Molecular, que nos últimos anos vem desenvolvendo atividades de pesquisa na graduação e pós-graduação, mas que pode vir a se transformar num prestador de serviços importantes para os diagnósticos de dengue, chikungunya e muitas outras arboviroses. Experiência essa que a UFO já mantém na cidade de Patos de Minas, em parceria com a Prefeitura Municipal daquela cidade. E em Uberlândia, o laboratório iria beneficiar não só Uberlândia, mas 27 municípios que compõem a macro-regional de saúde. Aí eu pergunto, prefeito, quando essa parceria pode viabilizar o funcionamento do laboratório? Quem que é o responsável do laboratório? É só me apresentar a proposta segunda-feira, eu vou encaminhar, se for viável nós vamos fazer, comigo Posso não tem. fazer o contraponto? Sim. Já está viabilizado. Né? Já está viabilizado, o espaço foi cedido pelo hospital para esse laboratório, professor Tiago Mineu, tá? E professor José Roberto Mineu. Né? Esse espaço está onde era o subsolo do hospital, né? O colegiado... Aí o prefeito não está nem sabendo, o reitor já tomou conta, já está fazendo. O colegiado, né, já aprovou e o dinheiro está na prefeitura desde 2022. E agora nós conseguimos destravar o dinheiro para que os equipamentos sejam comprados e o laboratório possa atender não apenas Uberlândia, mas os 27 municípios. Então, isso já está caminhado. Quem é o coordenador do projeto, professor José Roberto Mineu, professor Tiago Mineu, que inclusive há uns 10 dias atrás teve reunião comigo para que isso seja encaminhado, porque tem toda uma parte burocrática e eu já fiz os encaminhamentos juntamente com o doutor André, que é o nosso superintendente do HC, e o doutor Adenilson, que é o secretário municipal de saúde. O secretário de saúde já está tratando disso e eu não estou nem sabendo, mas eu gostaria de aproveitar... Não, só para confirmar, os resultados dos exames sairão em 24, no máximo 48 horas, o prefeito. Olha que ganho, né? E um detalhe, né? A gente, esse ano, foi o número recorde de casos de dengue, sim, e chikungunya e zika. Foram 30 mil casos. Nós tivemos 27 mortes, nunca tivemos esse número de mortes. A doença está vindo cada vez mais grave. Infelizmente, as vacinas estão lentas, mas parece que o ano que vem nós vamos ter mais vacinas. Nós também implantamos esse ano com a Fiocruz, aqui em Uberlândia, uma biofábrica do Wolbachia, que é o mosquito infectado com a bactéria Wolbachia, que também nós já estamos soltando esses mosquitos no município. Somos uma das 20 cidades no Brasil que nós temos essa tecnologia, inclusive o pesquisador que desenvolveu essa tecnologia, ele está sendo considerado, inclusive, como um candidato a ganhar o Prêmio Nobel da Saúde. Então, assim, nós estamos tomando providência e fizemos já o lançamento da campanha para que a população nos ajude a combater, porque não basta a prefeitura, a universidade estar fazendo a sua parte, os agentes de endemias e zoonoses fazendo a sua parte, mas a população tem que participar. 90% dos casos são transmissões dentro das casas das pessoas. Então, se as pessoas não tiverem responsabilidade de ajudar a limpar a sua casa, tirar os focos, não funciona. Esse ano eu fiz um programa chamado Sabadão da Saúde e nós programamos o seguinte: trocar o possível depósito de mosquito e larvas por um alimento. Deu muito resultado. Nós fomos nos bairros periféricos da cidade, pegamos os bairros no mapa de calor onde tinha mais casos de dengue,
fizemos esse trabalho, ajudou. Poderia ter sido até pior se não tivéssemos feito essa ação. E estamos programando agora, em dezembro já, fizemos um grande trabalho, os agentes de saúde e de endemias estão nas ruas fazendo esse trabalho para conscientizar as pessoas. Portanto, é importante que as pessoas possam receber bem os agentes e tomarem providências. O que custa, uma vez a cada 7 dias, fazer uma inspeção em casa, um local que está acumulando água ali, uma calha que está acumulando água, e poder tomar as providências, né? Pelo jeito, então, é só marcar a data para o funcionamento pleno do laboratório. Depende agora da execução dos coordenadores do projeto. Meu professor Tiago está em contato constantemente comigo, né, com a superintendência do HC, e espero que até meados de 2026 o laboratório esteja plenamente entregue à população, que irá facilitar muito o diagnóstico. Quer dizer, teremos diagnóstico em 24 horas. Eu trabalho da seguinte forma: se travar, me ligue, meu telefone é público, pode me passar o WhatsApp, o reitor sabe, é passar e na hora eu estou chamando lá e vão destravar. Vão fazer, vão ser facilitador. Por isso que eu não liguei para ele. Bom, o que as campanhas contra as universidades públicas têm afastado a iniciativa privada quanto à perspectiva de parcerias que poderiam contribuir para o desenvolvimento de projetos de alta tecnologia? Existem hoje grandes desafios na busca de soluções inovadoras e efetivas que possam ir de encontro aos anseios da própria sociedade. E, nesse sentido, que papel indutor para essa realidade poderia surgir dessa parceria entre Uberlândia, UFO e Prefeitura? Prefeito Paulo. É o que nós estamos fazendo. Um dos projetos nossos que está funcionando é o Pacto para a Inovação. O Márcio, você precisa de uma reunião, o reitor foi em várias, eu fui também. É um ambiente maravilhoso, eu fico até arrepiado, porque é a comunidade, a sociedade, as entidades, as startups, a moçada que está cuidando aí de IA, de inteligência artificial, né, de inovação, inventando aplicativos, empresas de Uberlândia que estão aí, nasceram um ano, tiveram captação de 200 milhões, de 100 milhões, de 500 milhões de reais. Então, assim, a gente está vendo isso acontecer. Inclusive, o nosso objetivo é que daqui a 3 anos, quando nós terminarmos esse mandato, que Uberlândia seja reconhecido como a capital nacional da inovação. A capital nacional da inovação. E nós já somos. Esse ambiente criado aqui pela UFO, pela Algar, teve um papel importantíssimo, que era a única empresa privada de telefonia, e depois ela ficou muito nessa área de tecnologia, ela criou o Brain, que incentiva startups nessa área de inovação. Então, hoje nós temos um ambiente maravilhoso, nós temos empresas aqui que estão sendo investidas por multinacionais importantes dessa área de inovação, tipo Google, NVIDIA, empresas de porte internacional, das maiores do mundo, que estão aqui em Uberlândia. Então, Uberlândia está nessa pegada, e o que precisa? É entrosar mais, a universidade fazer o que está fazendo. Eu vejo o departamento de ciências da computação muito presente nessas reuniões, receptiva, as empresas estão abertas a receber estagiários. Esses estagiários é o melhor ponto para poder criar essa relação, porque o estagiário está lá na empresa, e ele está vindo no professor: olha, eu estou com esse problema, me ajuda a solucionar esse problema. E a universidade tem mestres, doutores, pessoas altamente qualificadas. E esse ponto de ligação, eu estou vendo acontecer, viu, reitor? Eu estou vendo acontecer, mas de fato. Contraponto, professor Carlos. Atacar as universidades significa atacar os laboratórios que nós comentamos daqui a pouco. Significa atacar a sociedade. Não é apenas um ataque às universidades. Eu estou atacando a sociedade. 90% de toda pesquisa desenvolvida no Brasil são feitas nas universidades públicas. Né? 90%. Então, toda solução vai passar por nós. Às vezes demora, porque pesquisa é demorada. Eu tenho a pesquisa básica para depois chegar na pesquisa aplicada. Eu tenho que começar numa bancada para depois aplicar aquilo em algum lugar, seja numa escola, seja numa startup, seja na indústria.
né, de grande volume. E mais, quem forma? O prefeito deu exemplo. Nós precisamos de pessoas formadas em cibersegurança. Quem vai formar essas pessoas? Curso gratuito, que não paga nada, pode receber bolsa. São as universidades públicas. Então, isso é um patrimônio. O prefeito disse, eu sou devedor da UFO. Todos os encontros que eu tive com o prefeito, por quê? Foi a UFO que me deu 2 formações. Ele é formado em engenharia e formado em administração pela Universidade Federal. E minha esposa mais 3. Então, veja bem, nós estamos formando gestores. Esqueça o espectro ideológico. Nós estamos formando pessoas. E é esse o papel da universidade. Então, eu, enquanto reitor, se eu não defender a universidade, eu não estou defendendo a sociedade. É isso aí. Tá? Eu acho que é esse o fundamento principal, né? Eu acho que as pessoas ainda não se perceberam disso. O ataque à universidade não é um ataque ao reitor, não é um ataque aos pesquisadores. Eu estou minando a possibilidade dessa universidade apresentar soluções para as diversas áreas da sociedade que vão melhorar a vida dessas pessoas. Eu quero fazer um contraponto nesse assunto. Pois não. A gente vê que as universidades brasileiras, por algum tempo, ficou muito nessa questão da esquerda, da ideologia de esquerda, querer usar as universidades para poder disseminar a ideologia da esquerda. Isso pode ser que a opinião pública, a própria sociedade, a sociedade que é de direita, né, porque a de esquerda gosta. Então pode ter, às vezes, contaminado isso. Mas eu vejo que hoje o momento é totalmente diferente, Márcio. Eu recebi, há 20 dias atrás, no meu gabinete, aliás, eu estou recebendo muitas empresas americanas, japonesas, asiáticas, europeias. Uma empresa americana chama Interactive, que é uma subsidiária da Bayer. A Bayer é uma das maiores empresas do mundo e ela desenvolve muita pesquisa nessa parte de tecnologia, inclusive na área de alimento. E aqui essa empresa Interactive está montando um laboratório de pesquisa na área de sementes de sorgo, está desenvolvendo aqui. Então ela está trazendo técnicos americanos, inclusive os 3 CEOs que me visitaram são americanos. Está vindo para Uberlândia, vai mudar para cá, e eles me pediram o acesso da universidade. Eles não tinham tido ainda o contato, eles vão vir aqui, setor de agronomia, biologia, eles querem os alunos da universidade para ir lá estagiar, para poder interagir com as universidades americanas e fazer isso. A RT1 é a empresa que vai construir o data center em Uberlândia. Eles já compraram o terreno, vão iniciar. Eles querem a universidade porque eles não conseguem o data center se não tiver com a universidade, se a universidade não estiver fazendo curso de graduação para IA. A Ambev tem em Uberlândia a maior fábrica de cerveja premium da América Latina. Há 10 dias atrás, eu junto com o governador Zema, inauguramos a ampliação dessa fábrica, 1 bilhão e 300 milhões. Tem 900 funcionários lá de carteira assinada. Você anda na fábrica, você não vê ninguém, mas tem 900. E o que mais tem na fábrica é robô. Totalmente robotizada, tecnologia de ponta, tudo. Então você não vê gente. Então, esse pessoal que trabalha lá tem que vir da onde? Não tem jeito de que não seja da universidade. Então eles estão vindo da UFO e estão trabalhando lá. E eu vou te dar uma notícia aqui. Nós já anunciamos mais de 15 bilhões de novos investimentos esse ano em Uberlândia. Estão chegando já a quase 20. Mais de 25 mil empregos. O que eu fiz e a minha equipe fez? Mostrou os aspectos, as vantagens que Uberlândia tem competitivas. Nós não demos 1 metro quadrado de terreno para ninguém, não demos incentivo para ninguém. Nós apenas fomos atrás, unindo as pontas, unindo o que as indústrias querem, o que elas precisam de matéria-prima, de mão de obra capacitada. Nós conquistamos todos esses investimentos e vou te falar uma coisa, a Universidade Federal de Uberlândia é um dos aspectos mais importantes que tem para a atração de investimento em Uberlândia. Quando a gente chega com a universidade, o número de cursos que nós temos e a formação que ela faz, o ranking da universidade no Brasil é uma coisa que salta aos olhos, viu, reitor? No Posso fazer o contraponto? o contraponto, e eu queria que você contemplasse também a seguinte questão.
Nós temos uma geração de desconfiança, principalmente por parte da iniciativa privada, frente à universidade pública. Como quebrar essa desconfiança? Eu vou 2 aspectos. O primeiro aspecto é que qualquer ente que esteja fora da sociedade tem que entender que a universidade ela é plural. Ela é plural ideologicamente, ela é plural culturalmente, ela é plural em ideias. Aquilo que eu falei, são ideias e ideais. Né? E é importante que seja assim, né? Tem que ser assim. Ela tem que ser assim, senão ela deixa de ser universidade. Né? Ela passa a ser qualquer outra coisa menos universidade. O que garante isso é essa pluralidade. Às vezes isso não é bem entendido, essa diversidade. Tá? Ao mesmo tempo, Márcio, a desconfiança é que a universidade, ela sempre, assim, ela teve muita dificuldade de dialogar com os outros setores da sociedade. Aí gera desconfiança. Como que eu vou fazer parceria, sendo que eu só estou pedindo e não estou retribuindo? Então eu tenho que retribuir. E como que a universidade retribui? Retribui na formação, retribui com uma tecnologia nova, retribui com soluções de problemas, retribui, né, contribuindo com a sociedade. Ora, isso tem que ser quebrado. A universidade ela não é a universidade Humboldtiana, alemã, do início do século XIX. Nós estamos vivendo a universidade do século XXI. Eu coloquei para a minha equipe essa semana qual o futuro da UFO e a UFO do futuro. Qual o futuro da UFO e a UFO do futuro? É isso que nós temos que trabalhar. Eu penso que a UFO do futuro é uma UFO totalmente, né, diferente daquela UFO que se desenvolveu até agora, que tem todos os seus méritos. Mas por essa geração, né, eu acho que nós não conseguimos ainda ter a leitura, porque às vezes eu recebo um empresário que está com 25 anos. Ele já é dono de $500 bilhão de ativos na Bolsa de Valores. Eu não posso não dialogar com essa pessoa, porque é ex-aluno UFO. Então, se eu me nego, a UFO se nega a conversar com toda essa parcela da sociedade, eu estou virando as costas. Existem problemas sociais? Existe. Nós temos que trabalhar juntamente com o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, para tentar resolver. Mas a universidade não se faz apenas nos laboratórios. A ação da UFO, externa à UFO, começa nos laboratórios, mas termina na sociedade. Nós não podemos pôr um ponto final da pesquisa que iniciou e vou transformar numa patente. Não, essa patente tem que transformar em inovação, porque senão o resultado fica pela metade. Né? E a UFO, no ranking da Folha, ficou entre as 20 melhores universidades do Brasil. Eu fico orgulhoso quando eu vejo isso. Tá? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos entrando com 4 cursos, exatamente pensando nesse novo cenário, mas, sobretudo, nas demandas dessa juventude. O nosso futuro aluno UFO, que tem 17, 18 anos, por isso o curso de IA, por isso o curso de cibersegurança, por isso que o curso de engenharia de computação com aplicação de IA, sabe? E por isso com o curso de ciência de dados e estatística. Então, e eu vou falar para o senhor, esses cursos aí vão dar mais aluno por vaga do que a medicina. Pois é, e em cima exatamente desse aspecto, eu acompanhei um evento no ano passado em que o que me chamou a atenção foi uma colocação que foi feita pelo diretor da Embraer, o Cleito Diniz Pereira da Silva, porque ele defendeu um maior intercâmbio entre empresa e universidade. Porque, para ele, os profissionais das empresas devem fazer cursos de pós-graduação e pesquisadores devem passar períodos nas empresas, e ele lembrou que é preciso aumentar essa sinergia entre as linhas de pesquisa da indústria e da academia, ponderando que a indústria também é um local de pesquisa e a prefeitura poderia construir essa ponte, prefeito? Ué, nós já estamos fazendo. Você vê, esse programa de estágio nosso, eu estou estimulando. Olha, se a prefeitura está fazendo, eu quero que as empresas façam.
As empresas de Uberlândia estão abertas a isso. O que eu estou falando? E eu sou um testemunha. Na minha empresa, quando eu toquei a empresa durante quase 40 anos, eu sempre valorizei ter estagiários. Os meus melhores engenheiros saíram do estágio, os melhores vieram da UFO. Então, assim, nós podemos ajudar, nós podemos ser um agente indutor disso. Eu estou acabando de falar de uma empresa americana que quer estagiários da UFO, como quer também das outras faculdades, para poder interagir. São pesquisadores americanos que estão vindo para cá. Eu estou falando da empresa de data center em IA, que vai precisar de alunos da nossa universidade, formados aqui, e que vão trabalhar para esse data center, mas vão trabalhar para data center que está nos Estados Unidos, que está na Europa, que está na Ásia, e eu estou fazendo um trabalho muito forte para que nós possamos aumentar e muito o número de profissionais desse novo mundo. Eu tenho dito que nós já tivemos o segmento do agrícola, do agronegócio muito forte, da indústria muito forte em Uberlândia, do serviço muito forte. Agora nós estamos entrando no ciclo da inovação. Esse ciclo, ele é avassalador. Nessa visita que eu fiz à China, eu fui numa empresa convidar para vir para Uberlândia, chamada Alibaba. Essa empresa é a maior da China. Ela comanda vários segmentos na China, e ela me mostrou, a vice-presidente mundial, no mapa do mundo. Eles estão totalmente na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos. Vão invadir a América Latina. E vão invadir isso aqui. E se nós não tivermos gente qualificada aqui, nós estamos enrolados. Então, esse nosso pessoal que está formando na UPA, às vezes vão trabalhar para quem? Para Alibaba, que está lá na China, para empresas japonesas, para empresas americanas. Então, nós temos que viver nesse momento. Então, o que depender da prefeitura, eu vou estimular mesmo, vou ser um garoto propaganda para poder, essa juventude, fazer esses cursos inovadores desse novo ciclo. E Uberlândia já é, e daqui a 3 anos vai ser reconhecida pelo Brasil e pelo mundo como a capital brasileira de inovação. Seu contraponto? Meu contraponto que a fala do presidente da Embraer vai de encontro àquilo que eles desenvolveram com o apoio do professor Evaldo Vilela, que era então presidente do CNPq, que criou o doutorado na indústria. E o protótipo foi a Embraer. E aí saiu, pela ação do Evaldo, eu era pró-reitor de pesquisa, eu ajudei muito nos debates sobre isso, no CNPq, eu era membro do Conselho Deliberativo do CNPq à época, e nós criamos o MAIDAI. O que é o MAIDAI? Mestrado e doutorado em parceria com a indústria. Nós já desenvolvemos isso aqui em Uberlândia. Né? O CNPq concede a bolsa, a empresa tem que custear 30% daquilo que é necessário e a pesquisa tem que ser feita à parte dentro da indústria, né, que vai gerar ou a dissertação ou a tese. Nós já vemos fazendo isso, nós temos que ampliar isso, sabe? Quebrar, né, essa resistência. Da mesma maneira que eu defendo que algumas teses sejam desenvolvidas nas escolas, né? Sejam desenvolvidas em alguns ambientes da área do direito. Né? Então, é sair do mundo da universidade. O mundo da universidade é importante, mas para além do mundo da universidade, há outros mundos que merecem ser conectados ao mundo da universidade e a universidade conectados a ele. Essa é a intenção, isso está sendo uma política nacional, isso não é apenas desenvolvido pela Universidade Federal de Uberlândia, todo o sistema das 69 universidades vem debatendo isso mensalmente nas nossas reuniões da Andifes. Então, a universidade ela está mudando, porque o mundo já mudou. Nós estamos no finalzinho, eu teria assuntos para a gente promover mais um contraponto, mas eu tive até o compromisso do prefeito de que esse é apenas o primeiro de uma série, né, prefeito? Você tem meu compromisso aqui, a palavra que eu te dou, que eu quero aqui todos os anos, se for possível, se vocês permitirem, eu quero estar aqui para poder ouvir, para poder debater, para passar minhas ideias, para ser, inclusive, ter sugestões, ter críticas, para que a gente possa melhorar. Foi um ano de muito trabalho esse ano, de muita dedicação. Eu digo assim, qual foi a instituição que você teve mais sintonia esse ano? Foi a nossa universidade. O professor Carlos Henrique me abriu os braços, me recebeu, me ajudou, me aconselhou. Eu muitas vezes fui para ele pedir conselho, ele me deu a mão e eu estou com ele.
que a universidade precisar também da prefeitura, elas vão estar junto. E o ano que vem, vamos voltar aqui quantas vezes forem necessárias. Eu quero estar junto da comunidade universitária. Fizemos uma coisa importante para a Universidade Federal esse ano, que foi meu primeiro projeto, que era um sonho de jovem, que é o Tarifa Zero para os estudantes, que ajudou a comunidade universitária, ajudou todos os estudantes, nunca mais vão pagar passagem de ônibus. Era um sonho meu quando eu era estudante aqui na UFO, que eu usava o transporte coletivo também, e hoje ninguém precisa mais pagar a passagem de ônibus em Uberlândia. Tarifa Zero é uma iniciativa que muitos falaram em fazer, muitos da esquerda radical já foram prefeitos e nunca fizeram. Veio um prefeito, aluno da Universidade Federal, que tinha esse sentimento, sentiu essa necessidade, e eu implantei uma política pública que vai ficar, sem dúvida nenhuma, para as futuras gerações. O seu contraponto final, Meu me ocorre o seguinte aspecto. Eu ouvi isso de alguns ex-reitores e também ouvi de ex-prefeitos de Uberlândia, em off, né? A coincidência de eleições, prefeito e reitor, até que ponto contribuiu até aqui para um certo acirramento político? Foi fundamental para que, quando o reitor eleito, prefeito eleito, as coisas talvez não caminhassem tão harmoniosamente. Eu sempre defendi, vou citar nomes, defendi com o professor Arquimedes, defendi com o professor Alfredo, defendi com o professor Valdo. Não é produtivo, nem para o município, nem para a UFA essa coincidência. Por quê? Se conjugam praticamente e as coisas se confundem. Nós fazemos política, mas nós fazemos política universitária. Não é a política partidária que é desenvolvida numa campanha para prefeito, que não pode ser diferente. Mas dentro da universidade, a gente não pode trazer as questões que estão no município, na disputa do município, para dentro da universidade. Eu sempre defendi isso. Um dia isso tem que separar, né? Separar é complexo, porque depende, né, de calendário. O calendário eleitoral não muda, né? Esse não tem como mexer, mas eu espero que um dia, né, a gente consiga desvincular isso. Tá? A última campanha acho que foi prova disso, e as campanhas anteriores também. Foi uma campanha muito longa, tanto, né, na UFO quanto na prefeitura, né, que acaba uma, né, sombreando a outra e uma envolvendo a outra de maneira indevida, na minha percepção, que acaba depois, dependendo quem é eleito para reitor, dependendo quem é eleito para prefeito, não ter um alinhamento naquilo que é o principal, que é a sociedade. Então, eu vejo isso de uma maneira muito prejudicial, né? Mas nós temos que, pensar como fazer essa desvinculação de calendários no futuro. Ao mesmo tempo, eu me coloco à disposição, Márcio, aqui encerrando, né? Todas as vezes que você me convidou, às vezes eu não tinha a resposta na hora da agenda, que eu falei, eu tenho que olhar para não dar a resposta errada. Porque depois que eu falo, ele agenda lá, eu não tenho. E às vezes eu não, né, eu ficava, estou olhando porque tem uma possibilidade de agenda e se eu acerto aqui agora, mas todas as vezes eu não me coloquei à disposição para participar do contraponto. Quando você me enviou a mensagem perguntando essa possibilidade, eu falei, da minha parte, só depende do prefeito, né? Já está agendado. Né? Porque eu acho importante exatamente ter a possibilidade desse diálogo. Como o prefeito colocou no início, né, eu acho que esses debates públicos, né, que o contraponto ele é um debate público, pelo menos da opinião do reitor e do prefeito, sobre temas que envolvem município e universidade, eu acho que eles deveriam ser mais frequentes, né, como uma prestação de contas. Inclusive, se tiver algum momento de tensão, é o momento da gente tomar um café e ter os alinhamentos. Eu acho que é isso fundamental. Aí o seu programa, o Contraponto, ele exerce um aspecto fundamental para a democracia, que é nós colocarmos, né, aquilo que nós pensamos,
do município, da universidade, em prol do desenvolvimento e de algo que possa melhorar as nossas relações institucionais, que, assim sendo feito, nós vamos estar atendendo a população de Uberlândia e da região de uma maneira mais humana e cuidando mais dessa população. Professor Carlos Henrique de Carvalho, muito obrigado pela sua participação no Contraponto, professor. Obrigado, Márcio. Encerrando, desejo um 2026 repleto de realizações para toda a comunidade UFO, para toda a população de Uberlândia, e que seja, né, com menos turbulência e mais conquistas. E um Natal de muitas reflexões, que a gente possa fazer uma introspecção de tudo aquilo que nós realizamos e de que é o nosso papel, né, enquanto cidadãos e cidadãs que vai estar, né, trabalhando em prol do crescimento da UFO e do crescimento da cidade de Uberlândia. Prefeito Paulo Sérgio, muito obrigado pela sua participação no Contraponto. Eu que agradeço, Márcio. Eu gostaria de deixar aqui o meu abraço carinhoso a toda a comunidade universitária, aos alunos, aos professores, aos funcionários da universidade, a toda a comunidade acadêmica. E eu tenho muito carinho por essa universidade. Eu quero que eu seja um prefeito que, marcado pela aliança da prefeitura com a universidade, eu gostaria de receber mais sugestões da universidade. Nós estamos tendo uma interação muito forte, um momento importante que o reitor me concedeu, e eu quero deixar aqui também uma mensagem de muito trabalho. Foi um ano muito difícil, a prefeitura enfrentou, como também a universidade, problemas de orçamento, problemas gravíssimos, a saúde pressionando cada vez o nosso orçamento, mas nós terminamos o ano pagando todos os funcionários em dia. Tivemos uma relação muito boa com a nossa Câmara de Vereadores, que votou todos os projetos que o prefeito mandou para a Câmara de interesse da população, foram votados, discutidos e aprovados pela Câmara. E o meu objetivo é continuar trabalhando em benefício das pessoas. Eu quero deixar aqui um abraço carinhoso para todos e um feliz 2026, cheio de muita saúde, muita paz, muita alegria, de muita prosperidade para todos, e me colocar à disposição. E eu vou continuar trabalhando 7 dias por semana, 24 horas por dia, para melhorar a vida da nossa cidade. Muito obrigado. Muito obrigado ao Benício Batista na edição, José Luiz Caetano, painel eletrônico. Estaremos de volta na segunda-feira, a partir das 11 horas. Tenham todos um excelente final de semana e até lá.